noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Fora da Caridade, não a Salvação. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Casa. É uma alegria muito grande estarmos reunidos essa noite entre amigos queridos. Hoje temos como palestrante o Alex Bonafini. E para nos harmonizarmos com os nossos amigos espirituais, como de costume, o nosso colaborador Gustavo fará o hino da casa, Apraz a Deus, e o Pai Nosso cantado. Graças a Deus que esta doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina, essa graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante, em tudo não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. E com o tema O Passe Espírita, Tipos, Mecanismos e Técnicas, Alex Bonafini. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Retirado do livro Passe de Jacob Melo, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, uma passagem sublime de Pedro. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro,
mas isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Aí o Jacob Melo faz o seguinte comentário que é precioso. À porta do templo chamada Formosa, o apóstolo Pedro e o deficiente físico. Entre ambos um momento de expectativa. Da alma cansada, sofrida que espera. Da alma plena de fé estuante de amor que doa. Não há indagações nem hesitações. Apenas a sublime doação. Eis aí o significado profundamente belo e sublimado do passe. A doação de alma para alma. De fato, o passe é isto mesmo. É a doação de alma para alma. É a doação do sentimento de um ser para com o outro. O que é interessante é que o passe não é propriedade do espiritismo. Talvez a denominação. Porque nesse primeiro instante eu vou explicar para vocês historicamente que o passe foi utilizado em todos os tempos, sob outras denominações, sob práticas técnicas totalmente diferentes, mas ele foi utilizado. O magnetismo é conhecido desde os primórdios. As bênçãos iniciais nada mais é do que passe. Imaginemos o homem primitivo, quando ele sofreu uma pancada e de dor ele foi e tocou a parte ferida. Qual a lógica que nós temos de fazer isso? Quando nós apertamos a parte machucada, a tendência não é mais. Mas nós temos o instinto automático de, ao sofremos a pancada, de tocá-lo. Porque nós sabemos, nós trazemos dentro de nós essa intuição que nós temos a capacidade curativa dentro de nós. Todos temos. Então as bênçãos são os primeiros exemplos disso. Depois nós podemos flagrar no Antigo Testamento, em 2 Reis, a expectativa de Naamã, dizendo o seguinte: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor vosso Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então lá já falava a respeito da imposição de mãos, que é uma modalidade de passe. Na Caldeia e na Índia, os magos e os brahmanes, eles curavam com o olhar, com a aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. No Egito, no templo da deusa Ísis, as multidões aí corriam para receberem dos aplicadores a imposição de mãos. Dos egípcios, os gregos aprenderam a arte de curar, porque tudo que tem na Grécia, eles retiraram o conhecimento do Egito. Os grandes sábios filósofos se iniciavam nos templos egípcios, ficavam lá 30 anos estudando e levavam o conhecimento para a Grécia. Assim foi sempre. E lá o historiador Heródoto conta que nos templos que existiam para esses fins, eles aplicavam mecanismos, fricções magnéticas. Fricções magnéticas, uma outra modalidade de passe. Em Roma, a saúde era recuperada através de operações magnéticas. Conta Celso, um filósofo, um pensador, que as Clepíades de Prússia adormecia magneticamente as pessoas atacadas de frenesi. Veja que interessante. De frenesi. Frenesi é um delírio, uma intensa excitação que as pessoas, geralmente as alienadas mentais, é fruto de um transtorno psicológico, é terrível de ser tratado e é utilizado medicamentos fortíssimos. Ele, simplesmente através da operação magnética, ele adormecia as pessoas atacadas de frenesi. Porque nós achamos que o passe serve só para fazer a limpeza. Ele tem N funções. Trata-se de tudo com o passe. Mas é necessário você saber, ter um entendimento profundo de magnetismo. Porque o passe é uma terapêutica da grande cosmologia de ensinamentos do magnetismo. Se ensina muito na casa espírita o passe, mas não se ensina o magnetismo. Existem muitas vertentes.
O capítulo sobre fluidos na doutrina espírita é um dos mais difíceis que tem. E a terapia, o magnetismo e o passe estão incluídos no magnetismo. Depois nós temos a figura de Simão o Mago, que soprando nos epiléticos, destruiu o mal que eles estavam sendo atacados. Ele acabava com a epilepsia soprando, que é uma outra modalidade de passe, que é o sopro curador, que André Luiz cita em suas obras a respeito. Nagar, os druidas e os druidezes aplicavam passe de N formas. Multidões do mundo inteiro iam até as galhas para serem curados por eles. Na Idade Média, começaram a aparecer faquires, bruxas, feiticeiros, mas as personalidades mais importantes que aplicavam a cura através do toque, do olhar, do sopro, fiquem embasbacados, eram os reis. Existiam muitos reis que curavam, tanto que o historiador dos mais famosos, Mark Bloch, escreveu uma excepcional obra chamada Os Reis Taumaturgos, que curavam sendo reis. Tanto é que o mentor de Allan Kardec, o guia de Allan Kardec e da Sociedade Presente de Estudos Espíritas, o rei Luís, o São Luís, no caso, ele era um rei taumaturgo. Ele fazia curas magnéticas, curas excepcionais, e ele morreu muito novo. Aliás, todos morriam novos, né? Com exceção do Kardec, no século XIX, que morreu com 69 anos, quando a média de vida era 37 anos e meio. Geralmente a média de vida das pessoas até o século XX era muito baixa. Aí aparece no cenário mundial a excepcional figura de Franz Anton Mesmer, professor vienense, médico, psiquiatra. Ele tinha diversas formações: filosofia, teologia, medicina, dedicava-se à astrologia. Era um homem excepcional. E ele descobre o magnetismo animal e começa a praticá-lo. Ele utilizava de um equipamento chamado baquê, ou a tina das convulsões. Era uma tina grande de metal. A tina era um equipamento, para quem não sabe, que as pessoas utilizavam para tomar banho na Europa. Essa tina era de metal, ele enchia d'água, colocava metais imantados dentro, saíam dos orifícios com uma mangueira, com uma ponta de ferro dentro da água, a outra fora. Vinham epiléticos e convulsivos, ele pegava essa mangueira que estava na água imantada e tocava nos epiléticos, nos convulsivos e os curava, comprovando essa teoria. Durante anos ele foi humilhado pela medicina acadêmica, pelos cientistas. As pessoas achavam que ele era louco, que o magnetismo não existia. Mas depois de Mesmer, nunca mais foi o mesmo. O mesmerismo começou a se aprofundar no mundo inteiro. Várias sociedades mesmerianas apareceram, mas teve uma figura importantíssima que se tornou magnetista, seguindo os passos de Mesmer. Foi o professor Ribaio, Hippolyte Léon Denisard Ribaio, que o mundo conheceria como Allan Kardec. Antes dele trazer à tona a doutrina dos espíritos, ele era magnetista. Ele fazia parte de uma sociedade mesmeriana chamada La Chaîne Magnétique, a cadeia magnética. Ele fazia parte, então ele conhecia. Tanto é que quando nasce o Espiritismo, a maioria dos integrantes da Sociedade Presente de Estudos Espíritas eram magnetistas. E existe uma questão de O Livro dos Espíritos, que agora de cabeça não me lembro, que os espíritos dizem que o magnetismo e o espiritismo são uma só doutrina. São uma só doutrina. São ciências irmãs, eles falam, tá? Ciências irmãs. Exatamente. Então o que acontece? Elas nasceram juntas e deveriam caminhar juntas. Infelizmente, chegou num ponto que o magnetismo foi deixado de lado e só ficou o espiritismo, que deveria ser estudado muito mais além, muito mais profundamente.
E do Mesmer, a partir do Mesmer, saíram outras escolas para estudar o magnetismo. A primeira delas, a escola fluidista, em que os participantes dessa escola acreditavam que o homem, a humanidade, o homem e a mulher, exalavam um fluido que realizava a cura através do magnetismo, a exalação de uma substância nervosa corporal. As grandes personalidades, eu quero que vocês prestem atenção, que eu não estou falando de religião, eu estou falando de ciência, e eu vou falar aqui de cientistas. Eu não vou falar aqui de padres, de pastores, de médicos. Os grandes representantes dessa escola eram Deleuze e Reichenbach. Deleuze foi filósofo na Universidade de Sorbonne, uma das mais importantes do mundo na França. E o Reichenbach foi um químico austríaco, que ele trabalhou com a visão das auras das mãos, dos cristais, o que deu origem à chamada câmera Kirlian que os russos criaram. Essa história de que, por exemplo, o passe, o magnetismo, não tem comprovação científica, tem sim. Assim como também a mediunidade tem. Existem cientistas que se debruçaram, estudaram e comprovaram seus efeitos cientificamente. O problema é que a medicina e a ciência acadêmica não aceitam esses fenômenos. Mas daí é um problema deles. Mas que tem comprovações, tem. Depois nós temos a escola animista, que explicava a atuação da vontade sobre a consciência. Que daí aparecem os parapsicólogos, aparece o fenômeno da hipnose, nasce a neurologia, através dos trabalhos de Barbarin, da sugestão hipnótica, James Braid, a hipnose, e os desencadeados pelos mestres nesse assunto, que eram Charcot e Bernheim. Para vocês terem uma ideia, Freud no começo, como psiquiatra, como médico, foi estudar com Charcot e Bernheim para aprender hipnose, e nos seus pacientes ele praticava a hipnose. Depois ele deixou de lado para seguir com a psicanálise. Mas o seu trabalho inicial foi através da hipnose, porque a maioria dos psiquiatras se utilizavam da hipnose para tratar as pessoas, seus traumas e os seus conflitos. O Charcot foi uma figura tão impressionante da história. Esse cientista francês, psiquiatra, ele é considerado um dos fundadores da neurologia e trabalhava com a hipnose profundamente. Ele geralmente trabalhava num manicômio que tinha na época, que tinha muitas mulheres que sofriam de histeria, de epilepsia e de convulsão. E ele as tratava com hipnose, com magnetismo. A ligação magnética entre eles foi tão forte que conta que quando ele vinha da sua casa até o sanatório, quando ele estava uns 4 ou 5 quarteirões, a presença de 4 ou 5 quarteirões de Charcot faziam que elas entrassem em choque epilético ou convulsivo mediante a sua aproximação. Tamanha era a ligação entre eles pela prática que se realizava. Depois nós temos a escola espiritualista, que nós temos a figura de Allan Kardec e o espiritismo, trabalhando o magnetismo, né? E a teosofia com Blavatsky, com a senhora Blavatsky. Que daí eles começaram a estudar a interferência do mundo espiritual no mundo físico para a prática do magnetismo. É interessante que o espiritismo, ele consegue englobar as 3 escolas. A anímica, ele consegue englobar a escola espiritualista e a escola fluidista. Porque tudo isso que esses especialistas estudaram, o espiritismo trabalha. O espiritismo vai ao encontro dessas explicações e desses pensamentos. Hoje, atualmente, uma personalidade brasileira que lida muito bem com o passe e faz estudos a respeito é o Dr. Sérgio Felipe na USP, em São Paulo. Médico importante que estudou durante muito tempo a nossa epífise, a glândula pineal, inclusive cortando e descobrindo todos os seus, o que eles achavam que era uma calcificação, mas que eram os cristais da apatita que tem dentro, descobrindo a interferência dela no fenômeno mediúnico.
E ele lida com pessoas na USP, com pacientes fazendo experiências, com o passe, com o reiki, com o jorei. E tudo isso que eu estou falando são variações do passe. Mas é tudo aplicação do passe, tudo aplicação do magnetismo. Quando nós falamos passe, nós estamos falando de uma modalidade de magnetismo. O passe, segundo Emmanuel, entrando na parte espiritista, é uma transfusão de energias fisiopsíquicas, basicamente, inicialmente. É como se eu fosse no hospital e precisasse de uma transfusão de sangue. Quando as pessoas vêm à casa espírita, no passe, em local público comum, passe mais simples, o que se é recebido através da imposição das mãos é a transfusão de energia fisiopsíquica, que é uma energia fisiológica espiritual. Por quê? A energia que nós chamamos de ectoplasma, que foi um termo cunhado por Charles Richer depois de Kardec, Kardec não utilizava essa terminologia. Ele utilizava a terminologia para a força nervosa que nós exalamos, de fluido vital, que é o fluido que nos dá vida, que quando ele acaba, nós desencarnamos. Só que nós não recebemos primitivamente o fluido vital. O fluido que nós absorvemos quando nós reencarnamos, ele chama fluido cósmico universal. Esse elemento, o FCU, é o elemento matriz de tudo que há de material no universo. No espaço onde nós achamos que há um vazio entre os corpos celestes, os espíritos dizem que há fluido cósmico universal. Quando nós reencarnamos, nós absorvemos o fluido cósmico universal. Ele é metabolizado dentro de nossas células, especificamente pelas mitocôndrias, e transformado em fluido vital, agindo sobre o nosso sistema nervoso, sobre o nosso sangue e agindo sobre a nossa vida. Então nós recebemos fluido universal e metabolizamos em fluido vital, que é esse elemento que nós doamos para as pessoas quando nós aplicamos o passe. Diz mais, o passe equilibrante ideal da mente apoia eficaz de todos os tratamentos. Todos os tratamentos. O passe é capaz de tratar transtornos psicológicos. É capaz de tratar neuroses, psicoses, depressão, esquizofrenia, frenesi, histeria, convulsão. O passe trata tudo isso, além das chamadas doenças físicas e também as doenças espirituais, que entre elas a obsessão também é tratada com o passe. Ah, mas a obsessão não tem que ser esclarecido o espírito e ele ser afastado da pessoa? Tem. Mas uma das formas de você fazer o tratamento, além da conversação e da terapia que os esclarecedores, os doutrinadores fazem, é a aplicação do magnetismo para isso. É uma das vertentes de tratamentos para a desobsessão. Kardec diz o seguinte: é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e seu grau máximo se deve considerar excepcional. É por isso que eu não gosto muito de falar com a pessoa que aplica passe, chamá-la de passivo. Eu gosto de chamá-la, em todos os cursos que eu dei, que duram mais de 10 anos, eu fui coordenador do curso do passe da União Espírita de Piracicaba. Eu gosto de chamar o passista de médium passista. Não gosto de chamar de passista. Porque Jesus disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Raramente, quando nós estivermos aplicando um passe, e a primeira atitude de quem aplica o passe é fazer uma prece evocando os bons espíritos, você estará fazendo sozinho. Por isso que existem tipos de passe da seguinte maneira, dizendo: existe o passe magnético? Existe. Que eu posso aplicar sem os espíritos? Existe. Mas é um magnetismo limitado que eu aplico, de acordo com as minhas forças e com o meu estado de espírito. Não existe garantia do médium passista
da quantidade, da potencialidade, da qualidade dos fluidos que ele irá aplicar. Independente de quem ele quer que seja, a não ser que ele seja um espírito puro, um espírito superior. Porque tudo vai depender do seu estado emocional, do seu estado moral e também do seu estado físico. Por isso que, quando nós aplicamos o passe espírita, o mais das vezes, quase que em sua generalidade, nós estamos aplicando o passe chamado misto, que é quando nós recebemos a energia do alto, dos bons espíritos, se mistura a energia que nós já temos, metabolizada, e aí nós aplicamos às pessoas. Mas existe uma modalidade de passe que as pessoas pouco conhecem e pouco se importam, mas são beneficiados por ela, que é a modalidade espiritual, o passe espiritual. Alguém aqui tem noção de onde é aplicado o passe espiritual? Ninguém tem nenhuma noção. Em qualquer lugar, mas principalmente aqui. A hora que se está fazendo a palestra. Eu vejo pessoas que vêm à casa espírita desesperadas, não pelo ensinamento, não para assistir a palestra, não pelo aprendizado. As pessoas vêm pelo passe. Então elas ficam olhando o relógio, nossa, desesperadas para aquele chato parar de falar para ir receber o passe, que era isso que ela queria. Teve centros do passado que tinha passe antes da palestra, é horroroso. Eu ia fazer a palestra, tinha 50 pessoas. A hora que terminava o passe, quem assistia a palestra era 20. Porque o pessoal vinha com o passe e ia embora e não assistia a palestra. É uma falta de consciência espiritual, que você não precisa, na hora que termina a palestra, ir na câmara de passe fazer o passe. Sentados aí durante a palestra, os espíritos já estão trabalhando, aplicando o passe. Cerca de 3 horas antes de nós chegarmos aqui para os trabalhos públicos, a espiritualidade, diversos servidores do mundo espiritual já estavam aqui trabalhando, utilizando canhões de ozônio, ozonizando o ambiente para destruir formas de pensamento negativas, que nós vomitamos no ambiente, que é isso que acontece. Quando nós pensamos o mal, quando nós temos inúmeros conflitos espirituais, conflitos morais, conflitos existenciais, e aquilo nos perturba, mesmo que não falemos, mas pensemos, nós estamos despejando aonde estamos o fruto de nossas vaidades, do nosso egotismo, do nosso egoísmo e do nosso homem velho que precisa ser deixado de lado para fazer nascer um homem novo. Por isso que mesmo que a gente disfarce e faça cara de querubim ou de anjo barroco, aonde nós formos nós deixaremos uma marca de nós mesmos, marca fluídica. E que os médios videntes vêm e sabem. Aí vem os querubim conversar, o médium já sabe que não é um querubim. Que por fora é bela viola, por dentro é pombo loreto, como diria. Ou como Jesus disse, sepulcros caiados por fora, cheios de ossos e podridão por dentro. Nós deixamos a marca de quem somos onde vamos. Então não adianta nós enganarmos os outros, sendo que nós não enganamos a nossa consciência. Então os espíritos têm esse trabalho terrível para limpar a casa espírita, que vive cheia de pessoas, de espíritos que vêm aqui para solicitar auxílio, para limpar o ambiente. E quando nós entramos, é por isso que a gente sai daquele inferno da nossa casa, muitas vezes, daquele lugar que a gente não quer ficar, e vai para a casa espírita e chega aqui, nossa, endemoniado. A hora que senta aqui, fica todo mundo tranquilo. Porque ao chegar aqui, você tem um baque com a energia positiva que está no ambiente. Só isso já serviu para a pessoa sair da sua casa. Para vocês que estão assistindo, que não podem, venham fisicamente para receber o benefício. Que só isso já vai auxiliar. Porque tem pessoas que deixam de vir à casa espírita
por causa que existe o trabalho online. Nada melhor do que a presença física. Enquanto estão sentados, os espíritos estão passando, aplicando passe um por um, magnetizando um por um. E não é só isso. Quantas pessoas estão sentadas e falam: nossa, deu uma saudade agora do meu pai, que já morreu, da minha mãe, do meu filho, da minha filha. Como é que deu saudade? É que ele veio. Porque você melhorou seu padrão vibratório, que na sua casa você não consegue, porque está o inferno. Aí você melhorou seu padrão vibratório e ele pôde se aproximar, te abraçar, fazer um carinho no seu ouvido, falar uma palavra positiva. Então, só disso, nós já saímos daqui vitoriosos. Por isso que aqueles que aqui se sentirem bem assistindo a palestra, a hora que tiver o momento do passe, na câmara de passe, não precisa receber o passe. As casas, inclusive, orientam, na maioria das vezes, que a pessoa estando bem, ela não precisa receber o passe. Ela já está, aí a pessoa já está com 500 watts de energia. Aí entra e recebe uns 800. Aí que chega lá fora, acende um poste de luz, ou dá um curto no transformador, de tanta energia que tem. Não precisa, não tem necessidade. Eu estou ótimo, eu vou receber o passe do meu jeito. É um aculturamento que se teve. Não precisa. Nós não somos vaquinha de presépio. A gente tem que mudar, aprender, evoluir, progredir. Quando eu estou fazendo palestra aqui na frente, ou dando alguma aula, ou mesmo no trabalho mediúnico, a interferência e o auxílio dos espíritos é tão grande, mas tão grande, que eu morro de calor. Eu já tenho calor normalmente, mas eu fico com mais calor ainda. Dizem os espíritos que quando está sendo metabolizado o ectoplasma dentro das células, através das mitocôndrias, dentro de nós, as células chegam a ter 60 graus Celsius de temperatura. Eu devo sentir uns 80, 90, mais ou menos. Então eu sei que eu estou sendo beneficiado e sei que eu não vou precisar receber o passe, porque eu já recebi. A não ser pessoas que estão passando por algum transtorno, alguma doença, ou algum conflito que não conseguiram durante a palestra receber o passe espiritual, claro que vai receber o passe. Muitos até vão precisar de tratamentos, de diversos passes, porque também a gente acha que vem uma vez por semana, está resolvido, vou para casa e tal. Não está resolvido. Existem casos que tem que fazer diversos tratamentos com diversos passes durante a semana. É normal. Existem equipes que fazem esse trabalho. Porque a gente vê o passe como o quê? Como uma limpeza sutil ou uma transfusão. Não é só isso. Não é só para isso que ele serve. Por isso que a gente tem que ler e se aprofundar para verificar. E existe uma modalidade que é muito comum também de aplicação de passe, que é o mediúnico. Que é a pessoa mediunizada e que o espírito que está se utilizando nela aplica o passe. Não é comum na casa espírita esse tipo de passe. Em reunião mediúnica não tem necessidade. Mas existem casos que se tem a necessidade sim da pessoa estar mediunizada para aplicar o passe. Casos de desobsessão, casos de tratamento mais sério, o guia vai poder fazer o trabalho melhor, estando ele utilizando-se do instrumento físico do médium. Não é pecado isso. Não é numa sessão pública que a pessoa vai fazer isso. Geralmente o passe ele é padronizado nas casas espíritas. Geralmente, na maioria dos lugares, é a imposição de mãos, que é um passe mais simples, mais tranquilinho. Agora imagina todo mundo aplicando o passe padronizado, a pessoa vai, recebe o espírito lá e começa a aplicar um passe diferente. Ou o pessoal se assusta e sai correndo, ou o pessoal fala, aquele é melhor do que os outros, e vai só naquele e não vai nos outros. Então, para não ter confusão, não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. Mas ele acontece. Pouco na casa espírita, muito mais no terreiro de Umbanda, de Candomblé, entre outras religiões. Por exemplo, quem vai no Ramatiz Limeira fazer cirurgia espiritual, o passe é aplicado com os médiuns em transe. São os guias que aplicam o passe. Também não tem problema nenhum. Nenhum problema.
É ótimo. É necessário? Depende da circunstância. Mas é um tipo de modalidade de paz. Aí vem os tipos, as técnicas de paz. Se nós formos ver, deve ter uns 30 tipos de técnicas de aplicação de paz. Eu já falei alguns aqui que eles aplicavam. O olhar, fricção magnética, imposição de mão, sopro. Os espíritas, a casa espírita, tem alguns tipos específicos de paz. Eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui, numa aplicação de passe, de 3 tipos de passe que nós fazemos, que é chamado longitudinal. Nele nós fazemos um passe de dispersão, um passe de posição e um passe transversal. Eu vou mostrar para vocês, mas eu vou precisar de alguma vítima, ou melhor, de alguma cobaia, ou melhor, de algum paciente para isso. Quem quer ver? Sem medo de ser feliz, eu vou aplicar de verdade o passe, eu vou explicar e aplicar. O pessoal ficou com medo. Fala, Malek, matei a pessoa. Não vou matar. O passe longitudinal, ele tem inúmeras funções, A primeira delas, nós aplicamos um passe dispersivo. O que é um passe dispersivo? É o passe de limpeza. Só para vocês terem uma ideia, é aquele passe que nós fazemos assim, para limpar a energia da pessoa. Por que nós fazemos assim e não fazemos assim? Porque quando a pessoa forma, ao reencarnar, forma a sua aura é formada a partir do centro de força do chakra coronário. E ele faz o movimento centrífugo para formar a aura. Então nós aplicamos de cima para baixo a limpeza. É assim que é feito. Existe uma técnica. A gente não faz porque a gente acha que é legal. Esse primeiro é o dispersivo, a primeira parte do longitudinal. Pode fechar. Na hora que a gente vai aplicar o passe, imagina que está claro, todo mundo sabendo e ela está sabendo. Mas e lá na penumbra ou na escuridão, em alguns lugares que aplica passe? A pessoa senta, não sabe quem aplicou, quem não aplicou, é do começar, é do terminar. Então a gente avisa, olha, fecha os olhos e pensa em Jesus. Tem que avisar, senão a pessoa não sabe que começa o passe. Não tem perigo, não é pecado fazer isso também. Nós iniciamos a limpeza por essa parte aqui, cerebral, que é onde está o maior perigo, está aqui, ó, onde a gente produz os maiores resquícios negativos. Eu posso utilizar um outro que é dispersivo, que é o transversal, em forma de cruz. Após ter feito a limpeza, aí eu dou energia através da imposição. E a gente avisa que acabou para a pessoa poder ir embora. Outro dia eu estava na União Espírita, ele estava aplicando o passe e tinha uma pessoa ansiosa, porque quase ninguém está ansiosa no mundo de hoje, né? Aí a pessoa estava sentada esperando receber o passe e a pessoa ficava assim, olhando. Aí o pessoal começou a levantar e ficou nervoso. Aí se a pessoa terminar, ele levantou, agradeceu e foi embora. E a pessoa terminando o passe, olhou, não tinha nem. A pessoa ficou com medo, a pessoa vai todo mundo embora, fica só eu aqui, eles me prendem, me engolem, dá choque em mim. Então a gente avisa que a paz de Jesus seja contigo, vai com Deus, alguma coisa bonita para a pessoa ir feliz para casa. Avisa. É normal isso. Esse passe chama passe longitudinal, dispersivo e imposição de mãos. Eu quero deixar claro uma coisa. Eu fiz tudo isso aqui, o dispersivo, ele tem uma outra função engrandecedora. Principalmente quem participa de trabalho mediúnico.
Quem dá curso de Cohen tem aula prática de mediunidade. Quando a pessoa entra no transe e fica meio no transe, meio sem ser no transe, fica naquela situação ridícula que eu já tive que socorrer um monte de gente na casa dela, porque a pessoa foi em transe para casa, ninguém resolveu, aí toque lá de madrugada na casa e depois resolveu o problema. E voltar para minha casa, porque a pessoa está o poltergeist lá na casa dela. Lá. Você aplica o passe dispersivo quando a pessoa está nesse vai e não vai nessa situação complexa. O passe dispersivo tem a função de desligar o espírito comunicante ou o obsessor da pessoa. Essa é a função. E do contrário, quando nós estávamos no curso do Cohen e a pessoa estava com dificuldade de entrar no transe, porque você precisa de concentração, precisa de uma série de fatores para entrar no transe. Se você estiver perturbado, você não entra em transe. Eu delicadamente ia atrás da pessoa e aplicava a imposição de mãos. A imposição de mãos acalma a pessoa e faz com que ela entre em transe no desdobramento. Então eu favoreci o transe da pessoa para ela poder entrar no fenômeno mediúnico, para eu poder auxiliá-la tecnicamente. Então nós podemos fazer isso. Você tem que saber porque funciona cada coisa no passe. É interessante esse negócio do passe dispersivo, que é pouco utilizado dessa forma. Uma certa feita no meu serviço, tinha uma amiga minha que me procurava para receber passe, ela era evangélica. Olha que legal. E tinha o que participava da igreja dela, trabalhava no mesmo local. Aí ela ia escondido dele, porque ele não podia ficar sabendo, e entrava na minha sala e pedia um passe para mim. Só que ela tinha tido um câncer. Ela estava em remissão. E ela começou a sentir dor no mesmo lugar do câncer. Ela falou, você não aplica um passe em mim? Eu acho que voltou meu câncer. Claro. No que ela entrou e sentou na minha frente para aplicar o passe, eu vi a mãe dela junto com ela. Acoplada com ela. Eu perguntei para ela, e sua mãe? Ela falou, minha mãe morreu há alguns anos. Do quê? De câncer do pulmão. Eu entendi que a dor dela não era dela, era da mãe que estava transferindo inconscientemente para ela, porque ela chamava a mãe. Quando nós chamamos os desencarnados, os queridos, por egoísmo, ou mesmo por inocência, ou evocamos os que não conhecemos por pensamentos atormentados, eles se juntam a nós e muitas vezes se acoplam aos nossos centros de força, que é o que a gente chama de vampirismo. Ou sugam a nossa energia, a gente fica acabado, nós ficamos acabados. É como nós chamamos de anemia espiritual. A pessoa fica desanimada para tudo. Isso acontece muito no fenômeno obsessivo, ter o fenômeno da vampirização junto. Por isso que o obsedado não tem força para lutar contra a obsessão. E o passe é interessante porque ele dá vida à pessoa. Tira a pessoa da anemia espiritual, faz ela ter ímpeto, ter ânimo para lutar contra a obsessão. É muito interessante. Aí eu falei, entendi. Falei, tá bom, falei nada para ela. Apliquei o passe dispersivo para desligar a mãe dela, que a mãe estava meio que sonolenta. E ao mesmo tempo eu conversei com a mãe e aí encaminhei que aquele não era o local dela. E os bons espíritos vieram e encaminharam ela para ser tratada nos postos de socorro do mundo espiritual. E tem gente que fala que não existe, isso que é fantasia da nossa cabeça, né? A hora que eu terminei de aplicar o passe, ela voltou e falou, não tenho mais dor. Ela já achou que eu tinha curado ela. Não tinha curado ela. Eu simplesmente afastei o instrumento da dor, que era a mãe. Libertei a mãe, que ela estava sofrendo, e libertei-a da mãe. Só que eu tinha que explicar para ela, para ela não voltar a incorrer no erro. Falei, olha, sua mãe estava com você, eu afastei. Agora em diante eu falei, você chama muito, sua mãe chama todo dia, eu não me conformo, mãe. Então agora você vai parar de chamar. Para deixá-la viver a vida dela lá e você viver a sua vida aqui. Você guarda as roupas delas? Nossa, nem mexi no quarto dela, no armário de roupa dela, na cômoda. Então você vai doar todas as roupas. Doe tudo. Você não precisa ficar. Não transforme o quarto que era da sua mãe no sarcófago do seu egoísmo. Viva a vida e deixa viver a dela. Tá bom. Ela aceitou muito mais que muito espírita que a gente conversa, fica bravo. Aí ela foi embora. Passada uma semana, eu falei, você também? Nossa, tô ótimo, não tenho mais dor nenhuma. E aí, o que você fez com as roupas? Resolvi, como?
taquei fogo na cômoda com a minha filha. Não era para tacar fogo. Mas ela botou, resolveu, mas não precisava ter botado fogo. Aí botou, ela me escutou, meio torto, mas escutou. Então o dispersivo tem essas coisas. É óbvio que num trabalho público nós não vamos aplicar. A gente vai utilizar a imposição das mãos, que o básico é a imposição, é a transfusão de energia. Mas se eu for fazer tratamento com alguém, eu com certeza vou utilizar o passe longitudinal. Com certeza. Existe um outro tipo de passe também, gente, que é o sopro, que é muito comum e eu vejo muitos guias utilizarem o sopro curador. Mas vocês imaginam na câmara de passe? Vem lá uma mulher, começa a soprar ela, que ela está com um problema específico, o marido está do lado, ele fala, o que você está fazendo? Pai, já dá um tapão na gente. Ou chama a polícia e dá um BO desgramado. Então não dá para fazer, porque a nossa mente é muito poluída e tem pessoas que se utilizam da credulidade alheia para seus conflitos internos. Então, existem alguns tratamentos que o sopro ele é muito bem-vindo, mas sempre que a pessoa vai realizar o passe na casa de alguém, ele tem que ir em 2 ou 3 pessoas, para não acontecer perigos, nem perigos futuros. Porque tem pessoas que agem e aceitam as coisas de todos os tipos. Por isso que a gente evita encostar nas pessoas, a não ser para avisar. Olha aí, fique com Deus, bem delicadamente, por causa dos conflitos internos de cada um. E além desses, tem diversos, mas esses são os principais passos. Agora a questão é, qual a condição que o passista tem de estar para aplicar o passe? Primeiro, ele tem que ter o conhecimento intelectual. Ele tem que fazer curso. Tem que conhecer fluido para aplicar o passe. Ah, mas com o que o Alex ensinou lá não dá para aplicar? Numa emergência dá. Mas para você ser um médium passista da casa espírita, é preciso muito mais. É preciso de um bom curso, pelo menos 2 meses, 3 meses de curso. Não adianta fazer um curso miojo. Aí eu fiz um curso miojo lá de 2 aulas para aplicando o passe. Não dizem que o inferno está cheio de pessoas de boa vontade? Não adianta ter boa vontade se você não tiver técnica, se você não conhecer. Geralmente nos cursos de passe nós aprendemos noções de neurologia, de fisiologia, de centros de força, de fluidos, técnicas. Aprendemos tudo. Tem que aprender para você saber o que você tem que fazer. Ah, mas eu não gosto de fazer isso, mas você tem que aprender. Aí você faz o que você quiser, ou o que a casa tiver como regra realizar. É o respeito pela casa que te recebe para o trabalho bem feito. Então, o primeiro de tudo é ter a técnica, ter o conhecimento, ter a formação, que as casas espíritas nos doam isso. A gente não precisa pagar. No máximo a apostila, porque também é difícil, né? Como que imprime e faz a apostila? Custa. Só por causa disso. Senão o centro espírita até dava a apostila para poder fazer, depender. A outra coisa que é muito importante é ter a moral elevada. Pensa um pouco, você está aplicando algo que vem de dentro de você. Dependendo do meu estado de espírito, dependendo de como eu encaro a vida, dependendo de quem eu sou, os fluidos que eu vou doar estarão com as cores da minha moral. Não adianta eu querer improvisar bondade. Não se improvisa isso. Ou você é, ou você não. Ah, então quer dizer que eu não sou e não posso. Pode. Mas você não precisa ser bom, basta você ser decente e digno. Ninguém precisa ser Jesus Cristo. Ninguém está em processo de santificação no mundo. Pelo menos na casa espírita e em todos os lugares que eu fui, não vi ninguém em processo de santificação. É o trabalho que vai nos melhorar. Mas eu não posso ser um páreo para aplicar o passe na casa espírita. Uma pessoa com inúmeros problemas gravíssimos, com conflitos, eu tenho que receber. No momento você recebe, depois você aplica. Então moralmente eu tenho que ser mais ou menos. Já está bom. E quanto a vícios? Não pode ter vício. O passista não pode ter vício. Ah, eu sou alcoólatra, que legal, você vai aplicar passe? Então naquele dia você vai tomar um traguinho para não ter o delírio tremens.
E tem pessoas que a bebida ataca o sistema nervoso e ela fica com tremedeira até tomar a primeira dose. Tem que ser de manhãzinha, porque senão ela não consegue nem segurar o copo de café para tomar. Aí eu tomei só um traguinho de manhã, à noite vou aplicar o passe. Não pode. Você é viciado, o álcool corre no seu sangue. Como o Ramatiz dizia, um caneco vivo do além. Como você vai doar energia? Energia cheia de álcool, que é o que nós vamos doar, mas de energia fisiopsíquica. Estou falando do vício, não estou falando da bebida social. Vício, alcoolismo, cigarro. Pelo amor de Deus, gente. Ah, eu fumo. Nossa, eu vou aplicar o passe. Como que você vai aplicar o passe? A nicotina fica no seu sangue, fora os outros 4.285 ingredientes que tem no cigarro. Como que você vai aplicar uma energia pura para outra pessoa? A espiritualidade dá um jeito. Ah, então ela tira você e aplica direto. Porque o passe espírita acontece na casa espírita sem o passista, com o passista, e apesar do passista, muitas vezes tem que imunizar o passista, senão ele atrapalha. Aí eles aplicam direto. Os espíritos dizem que a pessoa viciada no tabaco, quando desencarna, chega no mundo espiritual, se ela fumou 40 anos, ela precisa de 40 anos para desintoxicar o perispírito da nicotina. E você quer aplicar passe? Não vai aplicar. Evitar no dia comer carne, porque ela é pesada, demora uns 2 dias para você digerir, fica lá na sua pança, aqueles animais lá que você comeu. Eu sou carnívoro, não sou vegetariano, não se assustem. Mas fica lá na pança, lá digerindo uns 2 dias. O sangue do seu corpo vai tudo para o estômago, no bolo alimentar, para fazer a digestão. Aí você vai aplicar o passe com a pançona cheia de víscera animal? Não dá, né? Tá bom, então eu vou lá e como 1 quilo de maionese. Não comeu o pé do porco, mas comeu 1 quilo de batata? O que adiantou, gente? Não adianta também, não adianta ir com a pança cheia. Também não adianta ir vazio. Demais. Faz uma refeição leve. Eu, quando eu vou fazer palestra, vou para o trabalho mediúnico, eu não como nada. Como depois, aí depois eu, nossa, aí viro, oxe Maria, aí a coisa vai. Mas antes não. Eu também já teve vezes de ir com fome, um pãozinho, uma saladinha, um vitaminado, não tem problema nenhum. Eu lembro que o trabalho mediúnico que eu participava, a pessoa veio com fome para o trabalho. Aí no meio do trabalho o estômago dela deu aquela miada. O esclarecedor lá veio, que a paz de Deus seja contigo. Acabou, né? Então também não vamos exagerar, nem tanto a terra, nem tanto a mar. Não vai comer um porco inteiro, mas também não vai morrendo de fome para o trabalho. Outra coisa, gente, higiene física, não só higiene mental. O passista, pelo amor de Deus, vai pelo menos um banho, né? Um perfuminho para aplicar o passe. Se você está aplicando o passe fedorento, a pessoa não sabe se fecha o nariz e se concentra. E aqui recebe também, e principalmente no que tange a doenças contagiosas ou infecto-contagiosas. Você tem máscara, o passista tem máscara. É muito grave a doença, o problema, não vai à casa espírita receber. Então eu fico sem. Existe o passe que nós aplicamos à distância, que se chama vibração ou irradiação. Você não precisa vir à casa para receber. Os nomes que são colocados na casa espírita, que são para vibração, vamos traduzir para passe à distância. Você pensou na pessoa, você emite o fluido e aplica o passe à distância. Se mais pessoas fizerem, ao invés de ter só 100 gramas de fluido, vai ter 1 quilo de fluido. 1 quilo de fluido. Doando. Não precisa vir à casa espírita, porque tem gente que é papapá. Se vir uma casa espírita, nossa, eu já entro e recebo passe. Se tiver fechado, então a pessoa passa mal, dá taquicardia, a pressão sobe, a pressão cai, e aí vai. Não tem necessidade. Em casa você pode recebê-lo através do autopasse, que é um outro tipo de passe. É aquele que quando você ora de verdade, você recebe os benefícios da espiritualidade que ele trata. Então, via de regra, como Kardec disse que seria no futuro, não haveriam centros espíritas, ele diz. Não irão existir centros espíritas,
porque cada casa, cada lar será um santuário do Espírito. E no nosso lar nós poderemos receber os Espíritos. Nós teremos aparelhos que nós nos conversaremos com os nossos mortos através deles, como se fossem televisores para conversar com eles. O nosso lar tem que ser o santuário do amor. Nós não precisamos ir na casa espírita para tudo, mas é importante irmos à casa espírita para nos transformarmos em tudo. Quando nós nos socializamos, encontramos com as outras pessoas o cumprimento, o abraço caloroso, o sorriso, a mãe que abençoa o filho que pede bênção para a mãe, o enamorado que abraça e beija a namorada. Todos esses atos de carinho e de amor são transfusões de amor. São aplicações de passe que realizamos de um para com outros. Tem pessoas que a sua energia, ele tem energia para dar e vender, que ele aplica sem encostar na pessoa. Não tem pessoas que a mínima aproximação dela, você está mal-humorado, você está com cara de comer o seu almoço, está daquele jeito terrível. A presença da pessoa, você já abre um sorriso. A aproximação dela te faz bem, porque ela está emanando energia, a energia está chegando em você. Mediram a aura do Chico Xavier. Teve uma medição pela NASA da aura do Chico Xavier, que cada aura se distancia do corpo de uma certa maneira. Geralmente, a aura das pessoas comuns somos nós. E desculpe dizer, nós somos medíocres, nós somos medianos. A nossa aura geralmente tem uns 20, 30 centímetros de distanciamento de nós. A nossa túnica eletromagnética, geralmente. Quando nós estamos doentes, ela é menor ainda, uns 10 centímetros. A do Chico tinha 9 metros. Eu acho que 9 metros é até a parede. Então, aonde ele chegava, da distância de 9 metros, ele tocava a pessoa com a sua aura, com a energia que ele emanava. Imaginemos a energia e a aura de Jesus, de um Buda, de um Krishna, de personalidades magníficas espirituais. Você tendo a técnica, tendo a moral, mas tendo o amor, você pode fazer coisas fora do comum. Sempre que nós estivermos dispostos a fazer o bem para o nosso próximo, nós teremos espíritos concorrendo para nos auxiliar para esse bem ser realizado. Por isso somos médiuns passistas. E todos podemos ser médiuns passistas. Todos podemos fazer coisas extraordinárias. Extraordinárias. Desde que acreditemos, que conheçamos e que façamos, não de boa vontade, mas com capacitação, que a Casa Espírita nos dá. Mas sempre fazendo com amor e com Jesus, sempre vai ser melhor. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.